A insegurança é uma das maiores prisões que o ser humano constrói dentro da própria mente. E o pior é que, na maioria das vezes, ela não vem de fora. Ela nasce dentro da gente. É aquele medo de não ser suficiente, de não dar conta, de errar e ser julgado. Só que deixa eu te dizer uma coisa, a insegurança é uma mentira que você aceitou como verdade. Quando Deus te criou, Ele não te fez pela metade. Ele não olhou para você e pensou, vou colocar um pouco de coragem, mas deixar faltar confiança. Não, Ele te fez completo. A insegurança surge quando você se desconecta dessa verdade, quando você começa a acreditar mais nas vozes do medo do que na voz de Deus. E é assim que o inimigo age. Ele não te impede de agir com correntes, mas com dúvidas. Ele planta pensamentos sutis. E se não der certo? E se rirem de você? E se você não for bom o bastante? E aí a pessoa trava. O corpo quer ir, mas a mente diz, espera. Só que o problema é que quem espera demais vê a vida passar sem viver. A insegurança é uma fé invertida, é acreditar mais na possibilidade do fracasso do que na promessa de vitória. É dar mais poder ao medo do que ao propósito. E se tem uma coisa que a Bíblia deixa clara, é que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso está em 2 Timóteo 1:7. E quando você entende isso, muda tudo. Vencer a insegurança não é fingir que não tem medo. É agir mesmo com medo, com o coração batendo forte, mas confiando que Deus vai te sustentar. A fé não é ausência de medo, é decisão. É você dizer, mesmo tremendo, eu vou. Porque coragem não é falta de medo, é a escolha de não deixar o medo mandar. E sabe de uma coisa? A mente tem poder. Quando você repete um pensamento muitas vezes, o subconsciente acredita. Por isso, quando você vive dizendo eu não consigo, eu não sou capaz, isso não é para mim, o teu subconsciente aceita isso como ordem. Ele começa a trabalhar para manter essa crença viva. Mas o contrário também é verdade. Se você começar a afirmar, eu posso, eu sou capaz, eu fui criado por Deus para vencer, e repetir isso todos os dias, a energia muda, a vibração muda. Porque fé também é frequência, é alinhamento com o Criador. E quando você se alinha com Ele, a insegurança perde força. Deus te chama para andar de cabeça erguida, não para viver se escondendo do mundo. Ele te escolheu para ser luz, e luz não foi feita para ficar debaixo da mesa. Então, chega de se diminuir, chega de se comparar, chega de duvidar do que Deus já confirmou. Quem te escolheu foi o próprio Criador do universo. E se Ele te escolheu, quem é o medo para te parar? A insegurança cresce na ausência de propósito. Quando a pessoa não sabe quem é, nem para onde vai, qualquer obstáculo parece gigante. Mas quando você entende o teu propósito, você pode até sentir medo, mas continua andando. O propósito é o que dá firmeza quando as emoções balançam. Pensa em Moisés. Ele também foi inseguro. Quando Deus o chamou, ele disse, Senhor, eu não sei falar. E Deus respondeu, quem deu a boca ao homem? Ou seja, Deus lembrou a Moisés que o Criador de tudo não erra nas escolhas. Se Ele te chamou, é porque já colocou em você o que é necessário. Você pode até não ver, mas Ele já plantou. Então, quando a insegurança vier, e ela vai vir, você não discute com ela, você se posiciona. Você lembra quem te colocou nessa jornada. Você olha para frente e diz, eu não caminho sozinho, porque enquanto o inseguro tenta entender se é capaz, o homem de fé confia que Deus é capaz através dele. E é aí que mora o segredo. Não é sobre você ser forte o tempo todo, é sobre reconhecer que a força vem dele. Quando você se apoia em Deus, a dúvida perde espaço. Porque o medo pode até gritar, mas a fé fala mais alto. Você precisa entender que a insegurança é uma construção mental. E toda construção pode ser desmontada. Cada pensamento de medo que você alimenta constrói um muro. E cada pensamento de fé derruba um. Então a pergunta é, que tipo de construção você está sustentando dentro de você?
Pare de se comparar. A comparação é o combustível da insegurança. Ninguém tem o mesmo caminho, a mesma missão, o mesmo tempo. O que Deus tem para você é único. Então, não olhe para o lado, olhe para cima. É de lá que vem tua força. E outra coisa, a insegurança se alimenta da falta de ação. Quanto mais você evita agir, mais o medo cresce. É como uma sombra. Quanto mais você foge dela, maior ela parece. Mas quando você encara e dá um passo, ela encolhe. Então pare de esperar se sentir pronto. A prontidão vem quando você começa. Deus não usa os perfeitos, Ele usa os dispostos. E se você está esperando não sentir medo para começar, você vai esperar para sempre. O momento certo é agora. E o primeiro passo é o mais poderoso, porque é o passo da fé. Cada vez que você se levanta mesmo inseguro, você está reprogramando sua mente. Está dizendo para o teu cérebro, eu sou mais forte que isso. E ele acredita. O subconsciente aprende pela repetição e pela emoção. Então, use isso a seu favor. Repita todos os dias quem você é em Deus e haja com confiança. Lembra de Davi? Ele não esperou estar pronto para enfrentar Golias. Ele foi com o que tinha: fé, coragem e confiança. É assim que se vence a insegurança, com passos pequenos, mas cheios de fé. Então hoje, se olhe no espelho e diga, eu sou capaz, porque o Deus que habita em mim é capaz. E quando o medo vier sussurrar, você responde, aqui quem manda é a fé. Não se esconda mais atrás da dúvida. Não desperdice o dom que Deus te deu. O mundo precisa da tua voz, do teu talento, da tua presença. Insegurança nenhuma é maior que o plano que Deus tem para a tua vida. E se essa mensagem tocou o teu coração, é porque o Espírito Santo quis te lembrar de quem você é. Você não é pequeno, você é filho do Criador. Então levanta, se posiciona e segue firme. E antes de sair, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala sobre fé, mente e propósito de um jeito que transforma. E eu quero caminhar contigo nessa jornada de crescimento até você se tornar tudo o que Deus já te chamou para ser.